Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Então nas aulas anteriores a gente deu uma trabalhada em cima dos laços de repetição, né, tanto while quanto for. E agora nessa aula a gente vai dar uma brincada aqui a gente vai criar uma função que vai ser um criptografador de textos. Então a gente vai criar uma pequena função que faz como se fosse uma criptografia. Claro que é de uma forma mais simples, né? Mas é para a gente entender o conceito e entender também uma forma de poder trabalhar certas palavras dentro de uma função, certas frases. Então a gente vai criar um texto, a gente vai digitar uma frase qualquer e com base no nosso criptografador lá ele vai transformar esse texto nosso numa outra linguagem ali. Então a gente pode enviar textos que não vão ser legíveis para qualquer pessoa, a não ser para quem conheça, né? Ou para outro programa, né, que conheça essa mesma função que a gente criou. Então vamos começar. Vocês viram que eu dei uma enrolada na minha língua lá na hora de falar criptografador lá, porque para mim é um pouco difícil falar certas palavras. Mas a gente vai tentando. Então vamos criar uma função aqui chamada crypto. E vou criar um parâmetro aqui chamado frase, né? E lá dentro eu vou criar uma variável lá chamada tradutor. E vou dar uma string vazia para ele por enquanto. Então assim, vamos pensar um pouco. Dentro dessa função aqui a gente vai criar um laço for e vamos dar uma variável chamada letra. Então se ele achar qualquer letra dentro da frase, né? E dentro desse laço for a gente vai criar várias condicionais, né? Então a gente vai criar um if lá, alguns elifs e um else lá no final. Então ele vai criar um laço de repetição dentro de várias condições. Então conforme ele vai encontrando certas letras dentro da frase que a gente montar lá, ele vai agir de alguma forma ou de outra forma, dependendo das condicionais que a gente lançar. Então seria assim, se ele encontrar a letra A, ele vai dar um resultado. Se encontrar a letra B, ele vai dar outro resultado. E ele vai fazer esse laço dentro da nossa frase, que é uma string, né? E vai modificando esses caracteres. Então vamos começar aqui, né? Pelo nosso if. Então as condicionais a gente sempre começa pelo if. Então, se letra in, daí a gente vai pegar aqui, tipo, letra A. Então, vou botar a letra A maiúscula aqui. E 2 pontos. E vou pegar aqui nossa variável tradutor. Igual a tradutor mais. E daí a gente vai botar a nossa string de repetição, né? O que vai repetir aquela letra A. Então vou pegar aqui um caráter qualquer, né? Vou pegar aqui o arroba. E vamos deixar por enquanto o nosso laço for só nesse if aqui e no else, né? Depois a gente dá uma complementada nele. Então aqui no else a gente bota aqui tradutor igual tradutor mais letra. O que significa isso? Que ele vai simplesmente repetir a letra do nosso parâmetro lá, ele não vai modificar, né, no nosso else. Feita a nossa funçãozinha ali, a gente precisa chamar ela. Então vou chamar ela dentro de um print, né? Vou chamar essa função dentro de um print. E dentro dessa função aqui, no lugar do nosso parâmetro frase, eu vou colocar aqui um input para a gente poder preencher esse parâmetro, né? Seria uma variável. E vamos botar aqui, digite sua frase. Vamos testar então.
Então ele vai pedir aqui para digitar a frase. Vou botar aqui, por exemplo, o nosso A maiúsculo aqui, que está ali dentro do nosso laço for, e vou dar um Enter. Ó, errei alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada. Ah, sim. Sabe por que deu-se a função none? Isso aqui eu já mostrei nas aulas anteriores. Foi uma desatenção minha aqui, que é o nosso return. Se eu não botar o return aqui, ele não vai executar. Então vou pedir para ele retornar, né, o nosso tradutor aqui, que é a nossa variável aqui que vai trabalhar ali dentro do for ali. Então se eu não der o return, ele não vai simplesmente colocar nada ali, né? Vamos lá. Agora sim, ó, ele fez a substituição. Se eu digitar qualquer texto aqui que contém esse A, ele vai modificar ali somente o A. Mas aí nós temos um problema. Se eu botar um A minúsculo aqui, ele não vai modificar. Então aqui dentro do nosso if, eu posso fazer assim, ó. Então independente se for um A maiúsculo ou minúsculo. Então, na verdade, qualquer caráter que eu colocar aqui, né, ele vai modificar pelo arroba. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque se a gente fizer o nosso criptografador lá, que ele modifique várias letras por um arroba, a gente não vai saber, né, como voltar aquela instrução ali, aquele nosso texto, aquela string, depois que ele tiver criptografado. Então a gente só vai, na verdade, queimar o texto ali, né? Então o A maiúsculo, A minúsculo, beleza, né? A gente vai saber que é um A de qualquer forma. A gente pode não saber se ele era maiúsculo ou minúsculo naquele contexto ali, mas a gente vai conseguir identificar o texto após. Então, feito isso, né, a gente pode pegar esse nosso if aqui e copiar ele e repetir nas condições aqui, só trocando esse if por elif, né? E modificando aqui o nosso texto alfabeticamente, botando ali, ó, o nosso caráter ali, o nosso idiomazinho ali especial. Então vocês podem criar um próprio idioma secreto de vocês aí, e só vocês vão saber o que está dentro daquele texto ali, porque vocês vão saber quais são as substituições. Uma coisa interessante também, quando a gente tem condicionais simples assim, por exemplo, de uma linha só, que a gente pode pegar elas e botar elas tudo dentro da mesma linha. Então, por exemplo, o if e a condição ali do if a gente pode botar na mesma linha, se for uma linha só. É uma forma de reduzir o nosso código aqui. E para alguns pode ser que seja bom, para outros não. Então, mas só estou mostrando para vocês aqui que é possível fazer dessa forma também, que o nosso programa vai rodar igualzinho. Então eu vou pegar esse elif aqui e vou botar mais algumas, vou copiar ele e vou botar mais alguns elifs aqui para nós. Agora que está copiado, vamos só puxar tudo para uma linha só, para ficar mais fácil de vocês verem aqui no vídeo. Então nós temos aqui do A ao F. Isso aí a gente poderia repetir esses elifs aqui, né? Todo o alfabeto se a gente quisesse. E aqui a gente só vai trocando o caráter que ele vai dar de resultado. Então posso botar aqui qualquer caráter, na verdade, né? E vamos lá colocar qualquer coisa aqui. Botar meu nome. E dos caracteres que ele encontrar aqui, ele vai modificar, né? Então vocês podem ver que aqui ele já deu uma modificada legal no nosso texto.
Então isso aqui é uma pequena brincadeira, né? Mas é que ela é bem interessante. A gente vê que a gente pode criar uma funçãozinha ali que ela trabalha o nosso texto aqui e pode ser usado por N razões, né? Vocês talvez queiram criar uma função que guarde a senha de um usuário lá dentro do banco de dados de vocês, mas mesmo que se alguma pessoa externa ter acesso ao banco de dados e ele vê a senha, na verdade ele não vai estar vendo a senha, ele vai estar vendo aquele código ali modificado. E quando a gente recebe de volta essa senha para o nosso sistema, a gente cria uma funçãozinha para descriptografar ela, fazendo o contrário dessa função aqui. Então, esse tipo de função aqui parece simples, mas pode ser bem útil, né? Num caso de senha, se vocês querem aumentar a segurança, vocês podem criar ali o alfabeto de vocês para guardar essa senha criptografada e depois puxar ela e retornar ela ao estado real dela. Então, é muito interessante, né, esse tipo de função aqui. Então, até a próxima aula aí, pessoal.